sei qual o motivo, porque é uma palavra que realmente não chama atenção, porém, o que interessa é que o Senhor quer falar conosco. Então, nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor. Estamos aprendendo aqui sobre o nascimento de Moisés. Porém, o Senhor quer falar conosco sobre Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. Um homem que foi muito usado para fazer grandes coisas na mão do Senhor. E essa mulher, ela vai iniciar um projeto que o Senhor colocou em meu coração, porque nós entendemos que em nosso ministério, ao Alfebrac, é para tratar as mulheres. Alfebrac é para nos ensinar, para nos orientar, para nos manter cada vez mais unidas. E o Senhor colocou em meu coração que nós iremos sempre falar sobre alguma mulher da parte do Senhor. O que nós podemos aprender com essa mulher? E Joquebede, aqui nessa passagem, o filho dela ia nascer, Moisés. Porém, ali Faraó, ele deu uma ordem naquela localidade que fossem mortos todos os meninos. E Joquebede, sabendo disso, dando uma resumida, Joquebede, sabendo disso, ela buscou alguma forma de proteger o seu filho, mesmo que ele fosse correr um grande risco. Ela fez um cesto, enrolou esse cesto e colocou ele no rio, para que ele ali fugisse, daqueles soldados que poderiam ali tentar contra a vida dele. Ela teve todo o cuidado de proteger o seu filho. Então, tanto Moisés naquela época sofreu, correu risco, quanto a família também de Joquebede. Porque se alguém descobrisse que ela fez isso, com certeza ela seria penalizada. Então o Senhor trouxe essa história na minha mente, no meu coração, através do Espírito Santo, para que nós possamos entender que mulher é essa. Ela é uma mãe notável. O Senhor deu o título dessa mensagem de uma mãe notável, porque ela poderia sentar e chorar. Ela poderia desistir da vida do seu filho, acreditando que ele poderia ser morto a qualquer momento. Porém, ela teve fé, buscou a orientação do Senhor e tomou uma atitude. O Espírito Santo, ele sincronizou todo aquele processo para que ele fosse colocado no rio. Conforme você vai ler, você vê que ele foi colocado no cesto e, com o passar do tempo, ele foi encontrado pela filha de Faraó. E ali ele foi criado com tudo o que ele não teria na casa dele. Mas agora o Senhor fez todo um projeto para que ele fosse o libertador de Israel. Então entenda que o Senhor sabe o que faz. Nós não sabemos de nada. Nós achamos que nós sabemos, mas quando nós estamos orientados pelo Espírito Santo, Ele fala conosco. Ele orienta, seja a mulher ou seja o homem. Mas a mulher, ela tem essa característica de quando precisa ter coragem. Essa mulher, ela demonstrou coragem, ela demonstrou fé, ela desafiou. Imagina você que ela desafiou as autoridades para defender o filho dela. E o Senhor fala nessa noite que o que nós temos feito para salvar os nossos filhos das mãos de Satanás. Porque eu não quero, longe de mim, querer ensinar alguém, porém eu não posso deixar de falar o que o Senhor manda falar. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos diante do Senhor. Porque nós sabemos que a grande maioria esmagadora das pessoas acreditam que você trazer o seu filho para a igreja, o seu filho está salvo, o seu filho não vai entrar em caminhos errados, e nós sabemos que não é dessa forma. O filho, ele aprende a servir ao Senhor dentro do lar, não é na igreja. A igreja é somente para que ele esteja em união, ele esteja com seus pais, ele esteja aprendendo. Porém, o exemplo arrasta, o exemplo vem de dentro da tua casa. E nesse caso aqui, essa mulher, ela pensou longe. Ela pensou assim: o meu filho vai ter chance, o meu filho vai sobreviver. E muitas vezes nós temos os nossos filhos, e filho, aqui o Senhor fala nesta noite, que muitas das vezes não
que você fez com esse ato, com esse serviço que o Senhor colocou em suas mãos. Essa mulher, de maneira nenhuma, ela se acovardou. Então entenda, somente trazer o seu filho para a igreja não significa que ele será abençoado. Você tem que ensinar ele dentro da sua casa. Você tem que orientar ele, você tem que orar com ele, você tem que ensinar ele a agradecer. Você, o pai e a mãe, é a nossa responsabilidade em ensinar os nossos filhos. O Senhor também faz uma pergunta sobre até que ponto você está disposto e disposta a se entregar pelo seu filho, disposta a deixar algo para trás para poder dar o melhor para o seu filho. E quando eu digo melhor, não é melhor de bens materiais, é o melhor do seu eu para o seu filho, para a sua filha. O que é que você pode se desprender para o seu projeto, para aquilo que Deus colocou na sua mão? Porque é muito fácil, quando acontece algum erro na nossa vida, a primeira coisa que acontece é nós queremos culpar o outro. Ah, mas deu errado porque a culpa foi da pessoa, não foi minha. Ah, mas eu não fiz isso porque aquela pessoa apareceu na minha frente e atrapalhou os meus planos. Não. Nós devemos ser responsáveis por tudo que nós fazemos. No momento que você começa a colocar a culpa no outro, é porque você está se acovardando com a sua responsabilidade. Eu quero que você entenda que hoje a mulher já é, ali, vamos dizer assim, nem tanto, mas ela já é ali deixada de lado. Agora você imagina nesta época uma mulher ter essa atitude, essa coragem de desafiar as autoridades e colocar o filho dela ali em um cesto, em um rio, ali podendo acontecer qualquer coisa com aquela criança. Ali diz que ele era novinho, que ele era um bebê, e ela simplesmente fez o que tinha que ser feito. Então, às vezes, nós temos que fazer o que deve ser feito, mesmo que venha a nos doer. Mesmo que seja difícil tomar algumas atitudes para com os nossos filhos, para com os nossos projetos, nós não podemos nos acovardar. Porque vai passar um ano, vai passar 2, vai passar 3, e depois ficaremos frustrados com o resultado daquilo que nós plantamos. E o tempo vai passando e vemos que a pessoa fica aquele cabisbaixo, aquela tristeza, mas não paramos para analisar as nossas atitudes hoje que nós temos, com tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Enquanto eu falo aqui com você, eu quero que você medite que isso é em todo âmbito, não só com os teus filhos, é em todo âmbito emocional, é na sua casa, é na sua família, é na área financeira. O que é que, até quando você está disposto a se doar para fazer o seu melhor diante do Senhor? Porque os nossos filhos, eles precisam muito de nós, eles precisam da nossa atenção, do nosso cuidado e do nosso carinho. E isso é quando você para ouvir o que Ele tem para te falar. Assim como o Senhor fala conosco nessa noite, dessa coragem, dessa obediência dessa mulher, Ele cobra de nós a obediência. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não gosta, Ele não aceita desculpa. Então, ainda que eu não goste, ainda que eu não queira, ainda que eu não entenda alguns processos, eu tenho que ser obediente ao que o Senhor está me solicitando. Ainda que eu não tenha pedido, ainda que eu não queira, ainda que de repente uma situação apareceu na sua vida que você não queria que acontecesse. Mas nós temos que entender que Deus está no controle das nossas vidas e nós não podemos achar que nós temos que fazer o que nós queremos e darmos desculpa para o Senhor, porque amanhã iremos nos arrepender. Então entenda que Deus, Ele não é religião, é relacionamento diário com o Senhor. É quando você errar, você dá 2 passos para trás e falar: meu Deus, me perdoa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado dessa maneira, eu não deveria ter me exaltado com essa situação. E o Senhor nos mostra através desta mulher que ela só foi
Nós temos um Deus que nos ensina todos os dias. A partir do momento que você abre esta palavra, o Senhor já está falando contigo. Agora nós estamos naquela correria que nós não damos nem atenção para nossos filhos, nem atenção para a nossa casa, nem atenção para o nosso lado emocional, nosso lado carnal. Nós não damos atenção para nada e achamos que Deus tem a obrigação de fazer o que nós queremos. Querido, não é dessa maneira. Eu já me peguei pedindo coisas ao Senhor que Ele não me deu. Já pedi por várias vezes, Ele não me deu. E o que eu não queria, o Senhor fala em alto bom tom. O Senhor me deu o que eu não queria, porém devemos ser obedientes à palavra do Senhor. Ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que vão lhe atacar, vão lhe cuspir, mas nós devemos ser obedientes à palavra do Senhor, porque amanhã nós iremos colher. Então é sobre isso, querido. Joquebede colheu porque eu quero ver. Se você não quer ler a Bíblia, eu te desafio a pesquisar na internet quem foi Moisés, esse grande homem de Deus. Imagina se essa mulher fosse covarde, se essa mulher não pegasse e falasse assim: não, meu filho vai morrer mesmo, eu vou abandonar mesmo, eu não quero mais saber, eu não estou aguentando esse sofrimento, deixa ele morrer. Se ela fosse uma mulher covarde, se ela fosse fracassada, aonde que estaria Moisés? Com certeza Moisés teria sido assassinado. Com certeza aquele mar não teria a briga através da vida daquele homem. Aí você fala assim: não, Rafaela, mas Deus ia usar outro. Eu quero que você entenda que o propósito era para a vida de Moisés. E Deus precisava dessa mulher. Só que acontece que às vezes Deus conta com a minha e com a sua vida, mas nós somos covardes. Nós falamos: não quero mais, não vou, não posso, não vou fazer. Por quê? Ah, foi culpa de fulano, foi fulano que fez isso, e aí agora eu não vou fazer mais. Mas o Senhor, Ele fala conosco que quando Ele te dá um filho, esse filho pode ser gremial, pode ser um projeto, pode ser um chamado. Quando Ele dá na sua mão, porque Ele está contando com você. Ainda que você não saiba nada, ainda que você não saiba cantar, você não saiba ler, você vai usar na tua mão o que você tem agora. Se o seu coração está batendo, querido, o Senhor ainda quer te usar. Se você acordou essa manhã, porque o Senhor ainda quer trabalhar na sua vida. Mas aí a gente fala: não, eu não quero, de jeito nenhum, para mim não dá. Então eu quero que você entre na mentalidade de Joquebede. Joquebede fez o que precisava ser feito. Ela preparou aquele cesto e ela colocou o filho dela e entregou nas mãos do Senhor. Tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que foi o verso 4. Que quando ela colocou o filho dela naquele cesto, Joquebede falou ali com a irmã dele, que era a Miriam, e ela falou assim: fica lá olhando, vai lá olhar para ver o que vai acontecer. E às vezes nós fazemos algumas coisas e nós ficamos observando. E o Senhor, Ele não chamou nós para observar. O Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos chamou para fazer algo dentro e fora da casa dele. Do jeito que você tem, com o que você tem. Deus não chama nenhum covarde. Deus chama aquele que vai e faz. Independente se alguém gosta de você, se alguém gosta de você. Em um lugar nenhum aqui da palavra fala que Jesus Cristo foi querido. Muito pelo contrário, fala que Ele foi rejeitado. A palavra fala que não tinha nada na feição do nosso Jesus Cristo que viesse a chamar a atenção de ninguém. Isso demonstra que Ele está procurando o seu eu, é o que você tem para oferecer para o Senhor. E não é as coisas externas. Ele
entenda que Moisés ele tinha todo esse propósito, mas ele precisou ter uma mãe que orava, uma mãe que acreditava na palavra de Deus, que acreditava que Deus ia cuidar dele naquele cesto, naquele rio. Ela tinha certeza que Deus ia cuidar, ela tinha certeza que Deus tinha uma obra na vida do filho dela. Porque nós sabemos o fim de Moisés, mas ela não sabia, ela simplesmente acreditou na palavra do grande eu sou. Eu quero que você entenda que nós vamos enfrentar muitos desafios na nossa vida terrena, nós vamos enfrentar muitas dificuldades, uns de um grau, outros de outro, mas nós nunca podemos nos acovardar, nós nunca podemos deixar de fazer o que é para ser feito por conta das dificuldades, porque o Senhor fala nesta noite que a grande possibilidade de nós nos arrependermos de algo, de alguma atitude, porque nós deixamos de fazer o que o Senhor mandou fazer. Esta mulher não se acovardou e o Senhor entrou com providência. Moisés foi criado no palácio com tudo do bom e do melhor. Engraçado, o menino que ia morrer, mas agora não, agora ele tinha tudo, porque só por causa de uma atitude da mãe dele, que foi acreditar. O Senhor fala para você nessa noite que se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Muito pelo contrário. Eles vão sim te rejeitar e me rejeitar. Mas isso não interessa para quem foi chamado por Deus. Quem foi chamado por Deus, olha somente para cima. Não olha nem para a esquerda e nem para a direita. Porque a palavra do Senhor ela fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos, provém do Senhor. E muito entristece o Espírito Santo do Senhor quando nós damos desculpas para não fazer aquilo que o Senhor colocou na minha e na sua mão. Então eu quero que você preste atenção nessa palavra, medita nessa palavra, como foi a vida de Moisés após a atitude desta mulher chamada Joquebede. Se ela tivesse tomado uma atitude diferente, o filho dela teria morrido. É muito forte essa palavra. Esta é a função da mulher, muitas das vezes até mais difícil do que o homem, que é tomar uma decisão na hora certa. No momento que seu filho cai, no momento em que você vê alguma coisa ruim acontecendo, você já sabe, opa, é agora que eu tenho que agir. Mas por quê? Porque o seu esposo está trabalhando, ele não está lá, mas você tem que fazer. Você tem que tomar atitude com as coisas que Deus colocou na sua mão. Então eu quero meditar com você que não é fácil. Tudo isso que o Senhor fala conosco nessa noite é difícil de fazer, mas é possível. É possível porque se o seu irmão do lado consegue, você também consegue, quando você coloca Deus no controle da sua vida. Ainda que hoje esteja difícil, o amanhã depende de duas pessoas, de Deus e de você. Agora, se nós ficarmos apenas chorando e se vitimizando, nada vai mudar nas nossas vidas. Nada. Iremos continuar sempre naquele caminho que não tem retorno. Por quê? É muito bom fazer o que eu quero. É muito bom. Agora, fazer o que Deus quer é um caminho de espinho, um caminho de, às vezes, sofrimento, às vezes de dor, às vezes tentações diárias para te tirar do foco. Tentações, porque o Satanás ele não quer que você seja vencedor, que você tenha filhos na presença de Deus. Ele não quer que você tenha um casamento abençoado, ele não quer que você seja ali alguém no seu trabalho reconhecido. Então o interesse dele é que você fracasse na vida. E no dia a dia, se você não meditar na palavra
tem registrado na tua mente. Entenda que todo o processo da vida de Moisés foi arquitetado pelo Senhor. Ele foi seguro pelas mãos do Senhor. E ele foi obediente às mãos do Senhor. Por conta de apenas uma atitude. O Senhor fala hoje comigo e com você. Uma atitude errada, uma atitude errada. Minha ou sua, pode destruir as nossas vidas. Uma. Isso é muito forte, porque ainda que você esteja fazendo tudo certo, tudo correto, se tiver uma atitude errada, você pode perder tudo. Então entenda, ou Deus está no controle da tua vida, ou é você mesmo. Ou Deus vai reger os teus caminhos, ou é você mesmo. E eu não quero nada de mim, quero que o Senhor cresça na minha e na sua vida, e que nós venhamos a diminuir, que nós venhamos a se humilhar na presença do Senhor. Senhor, é isso que o Senhor quer na minha vida? Amém, estou aqui. Independente se eu quero, se eu não quero, se alguém gosta, não, isso não interessa. Se o Senhor está mandando, nós vamos fazer. Já ouviu aquele ditado, devagar e sempre? É melhor você ir devagar e sempre do que começar com aquela euforia e depois desistir no meio do caminho. O Senhor não aceita desculpas de maneira nenhuma. Porque se amanhã você precisa ter um trabalho, se você não vai trabalhar, a Bíblia fala que quem não trabalha não come. Quem vai trazer o alimento para a tua casa? Ninguém. Essa história que o anjo vai trazer o alimento para você, querido, pode esquecer. Pode esquecer que isso é história para pôr dormir. Ou você busca o teu sucesso, ou você senta e chora. Ou você se entrega e deixa Deus cuidar da tua vida. Ou não tem outra chance para mim e para a sua vida. Nós temos que fazer o nosso melhor, independente das circunstâncias. Porque Joquebede era uma mulher forte, uma mulher corajosa, é uma mulher destemida. E ela fez de tudo para salvar a vida do seu filho. E quando nós não fazemos de tudo para salvar o que é nosso, seremos cobrados pelo Senhor e pela vida lá na frente. E isso é muito triste, irmãos, porque eu não sei dizer, mas o Senhor, Ele nos traz essa reflexão forte nessa noite. É muito difícil ver uma pessoa ali triste por conta de uma decisão. Eu já conheço pessoas assim e é muito triste ver a pessoa depois ela entra numa depressão que ela não consegue sair mais porque ela não consegue mais se achegar a Deus. Ela até quer se achegar a Deus, mas ela está tão envergonhada nas atitudes dela que ela não consegue chegar mais. E por conta de uma atitude de uma mulher, ela poderia mudar todo o trajeto, o percurso da sua vida. Então eu quero que você continue meditando na vida de Joquebede. Continua pensando sobre essa mulher, que ela não foi covarde, ela enfrentou um grande desafio. E que nós possamos continuar enfrentando o desafio quando o Senhor der algo na minha mão e na sua mão, em todos os sentidos da tua vida. Pode ser um trabalho, pode ser uma faculdade, pode ser até mesmo com seus filhos, entende? Porque hoje em dia a gente tem que ter muito Espírito Santo na nossa vida para saber os ensinamentos que provém do Senhor e os que não vêm, porque está muito difícil você ali ouvir, absorver uma informação e você tem que estar muito ligado com Deus para saber o que vem de Deus e o que não vem. Porque nem todos têm o dom de discernimento. E nós precisamos pedir ao Senhor, principalmente a mulher que tem o governo das coisas dentro da casa, ela tem que saber obrigatoriamente como ela tem que lidar com os filhos, lidar com o esposo, lidar com o trabalho, lidar com tudo que Deus coloca em suas mãos. Ainda que não seja aquilo que você sonhou, mas é o que o Senhor
Porque a palavra diz que naquele dia nós iremos dar conta de tudo que nós fazemos nessa terra e até mesmo das palavras que nós proferimos dentro e fora da casa do Senhor. Então, ainda que seja difícil, você vai lá e vai fazer o que é para ser feito. Assim como essa mulher, correndo até risco de vida, mas ela fez grandes coisas através dela inteira. Ela não fez muita coisa assim, que você vê milagre e tudo, não, mas através do filho dela, o Senhor fez grandes coisas. Então, que nós possamos a cada dia, antes de tomar uma atitude de orar ao Senhor, antes de fazer algo, peça autorização a Deus, porque aí sim você vai ser abençoado e abençoado. E que nós nunca venhamos tomar a atitude de nós mesmos, porque nós somos da carne e a carne é fraca. Então, que você continue meditando nessa palavra nessa noite e possa ser orientado todos os dias pelo Espírito Santo. Amém? As palmas louvam o Senhor nessa noite. Tem duas dores que nós devemos escolher. Qual vamos sentir? A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Se você não fizer o que tem feito, que é para ser feito, da forma certa, você vai se arrepender depois. Porque todas as vezes que nós fazemos errado, não pense que vai dar certo. Esse negócio aí que Deus escreve certo por linha torta, isso não existe não. Deus conserta o torto primeiro, para poder escrever a história na vida dele. Então isso aí, não faça isso. Então, se precisa ser disciplinado, se precisa ter foco, para que Deus brade na sua